Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor me fez eu refletir de fazer um programa intimista. Eu e vocês, e eu talvez aqui vou fazer um desabafo, muito mais do que um programa, porque eu vivo uma angústia que poucas pessoas na vida tiveram a experiência e pode ter a experiência que eu vivo. Eu vivo um sentimento profundo de uma dor de ver que há 30 anos que eu estou na gestão da saúde, há 30 anos que eu sou o gestor do Hospital do Amor, e não vi nada mudar nesses 30 anos. Não vi nada acontecer de extraordinário, de fazerem justiça social os homens que têm poder. Quem são esses homens que têm poder? São nossos políticos, são as pessoas que têm o dinheiro e que com o dinheiro faz com que o dinheiro seja usado para gerar mais dinheiro. Esqueceram de pensar na justiça social no contexto principalmente da saúde. Há 30 anos, nesses 30 anos de gestão, só encontrei um homem na política que fez a justiça que eu imagino que todos deveriam ter feito, de não ter dado migalhas do pão que cai da mesa, mas ter dado, sim, uma fatia do pão para aqueles que necessitam do serviço público. Eu faço isso e não estou fazendo aqui nenhuma demagogia e nem fazendo um aproveitamento disso para criar um sensacionalismo em cima do Hospital do Amor, mas para aproveitar esse momento de angústia e fazer todo mundo refletir até que ponto que vai continuar essa mentira de que os políticos fazem leis, fazem atitudes para melhorar a vida das pessoas que dependem do serviço público, que são as pessoas mais pobres, as pessoas que vivem e que elegem, né, principalmente os políticos, e até que ponto que os ricos também podem ter o direito de viver a privacidade sem se envolver com a sociedade, sem ajudar a sociedade mais pobre, sem direcionar o dinheiro para ajudar a sociedade mais pobre na área de saúde. O que adianta agora ter muito dinheiro os ricos, ter muito dinheiro também os cofres públicos e não ter lugar para se tratar uma pessoa? Eu estou fazendo a vontade de fazer esse programa porque essa noite eu acordei e fiquei refletindo e queria dar uma forma de mexer com a consciência de todo mundo. Não é porque eu vejo que já falei, já berrei muitas vezes falando isso, mas nada acontece para mudar. Faz 19 anos que a tabela do SUS é o mesmo valor nesses 19 anos. Esse ano vai inteirar 19 anos. Nós estamos vivendo uma angústia que não tem dinheiro para custear o serviço do câncer, que a tabela SUS paga hoje 30% de quanto custa um serviço completo. E as Santas Casas todas deterioradas, destruídas. Eu tenho a prova do que eu vou falar aqui para vocês, porque eu tenho a minha prova, a minha experiência, e a minha é um reflexo de todas as outras. Eu tenho a visita o ano passado em 6, 7 estados, que vi coisas piores do que eu vi aqui, que eu vou apresentar nesse programa para vocês. Mas para a gente refletir por que eu quero fazer esse programa, eu resolvi comparar o que nós estamos, as minhas decepções de ver as migalhas que a gente recebe do serviço que a gente presta para o serviço do serviço público, como há 58 anos vai fazer esse ano, fez agora, em março está fazendo 58 anos, que nós recebemos migalhas, que recebemos um valor irrisório de quanto custa o tratamento pelo SUS. E eu achei importante também fazer uma leitura dessa parábola do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 16, de 19 a 31, aonde tem um trecho importante para todos nós refletirmos. Havia um homem rico que se vestia na purpura e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava
e se regalava. Havia também um mendigo, por nome de Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele, evidentemente, desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. E depois essa passagem é muito triste, porque depois o rico, quando os dois morrem, nessa parábola, Jesus explica que o rico clamava para ter um pouquinho, para molhar pelo menos a língua dele no fogo do inferno que ele estava queimando. E o pobre, que ficava comendo a migalha que caía da mesa, estava do lado do pai Abrão, estava do lado de Deus. E a parábola é muito bonita desse evangelho. O evangelho foi do dia 12 de março. E eu acordei e tive vontade de trazer essa leitura para o programa, para a gente fazer um programa que não com conversa, nem com palavras e nem com falsos testemunhos de alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero testemunhar a cores e escrito. Está aqui tudo escrito o que eu posso testemunhar. Fazem hoje 58 anos que nós estamos na gestão de saúde. Eu, particularmente, 30. E estamos recebendo uma tabela que ano a ano vem diminuindo o seu valor, sem nenhum reajuste. E eu fico me perguntando, mas por que as pessoas não percebem que cada ano que passa a inflação e os valores de custo nossos sobem absurdamente e nós continuamos recebendo uma migalha, um valor irrisório. O câncer recebe 30% de quanto custa. O serviço que nós fazemos é completo, do começo ao fim. Quando tem um serviço são poucos serviços no país que tem essa cadeia tão completa. Então, nós levantamos nosso custo através de uma auditoria interna e também de um pedido de uma pessoa do Ministério da Saúde esse ano, e quero testemunhar para vocês quanto custa um paciente nosso por ano. Aqui em Barretos, um paciente custa mais ou menos R$5.000 por ano. No hospital infantil das crianças, esse paciente custa R$10.000 mais ou menos, uma criança por ano. O de Jales, nosso, não tem toda a complexidade de Barretos, custa R$3.500, quase 30% a menos que Barretos, porque não tem toda a cadeia. O de Porto Velho nosso custa mais ou menos o mesmo de Barretos, R$4.800, R$5.000. Com essa prova, nós temos um déficit anual, mais ou menos, de 2018, o nosso balanço apontou um déficit de 294 milhões, fora o que o SUS paga. Então o SUS paga o nosso custo 30%. Os outros 70% nós temos que estar fazendo busca na sociedade e vai passando o ano e a gente não vê nenhuma perspectiva de mudança. Entra governo, sai governo, a tabela está congelada, os valores estão congelados e os custos todo ano aumentam. E eu fiz um apanhado para mostrar que, além disso, o problema é mais sério, porque são 27 estados que mandam paciente para Barretos e esses estados, nenhum deles repassa o quanto o paciente dele veio se tratar aqui. Então sobra só para nós, para Barretos, para bancar esse déficit. Então essa angústia que nós temos de buscar esperança de que possa alguém um dia reajustar essas tabelas, é uma esperança e uma injustiça que eu vivo todo ano cada vez mais. Como eu comparei a parábola do Evangelho, nós ficamos recebendo só migalhas, porque o custo real está aí, que ninguém consegue imaginar que deve ser corrigido. Então, o que eu fico imaginando? Eu falei sobre o câncer é uma coisa notória que todo mundo conhece. Mas eu vou trazer para o segundo bloco a Santa Casa, vou trazer para vocês a saúde primária e vou trazer todos os mesmos dados que eu tenho aqui dos nossos custos nesse programa para a gente mostrar claramente aonde está o gargalo do problema, aonde está a situação difícil. O que acontece agora? Nós temos uma iminência de ter que internar várias pessoas
ao mesmo tempo com a gravidade imensa do coronavírus. O que nós vamos encontrar além do coronavírus? É que quando essas pessoas imigrarem para as Santas Casas, quando eles imigrarem para os hospitais de capacidade de entubar um paciente, que são hospitais preparados, de alta complexidade, que vai ter que ter respirador, que vai ter uma série de características para acolher esse paciente, nós vamos encontrar toda a instalação dos hospitais deteriorada, que o problema chega lá, a pessoa chega com coronavírus e vai morrer de infecção que vai pegar lá dentro das instalações, porque está 18 anos, 19 anos na tabela congelada, deteriorou as condições dos hospitais, não tem renovação de acervo de equipamentos, as instalações todas estão precárias, então é o momento de refletir no que vem acontecendo. Nesse momento que as coisas estão acontecendo dessa maneira, eu tenho uma prova de estar falando sobre isso, sobre a mortalidade que começou quando eu assumi a Santa Casa. Eu vou mostrar nesse gráfico para vocês. A Santa Casa, quando eu assumi, morriam cada 2 anos 1.952 pacientes. 1.952 pacientes a cada 2 anos. Depois que nós assumimos e começamos a fazer a reforma nas instalações, morreu 1.583. Morreu menos por ano, 185 pacientes por ano. O mais incrível não é só isso. O mais incrível também, eu saindo um pouco do câncer, é mostrar que a UTI tinha uma mortalidade, como essa UTI, que a maioria das Santas Casas estão deterioradas e estão sucateadas, morriam quase 50% de média nas UTIs. Por quê? Porque chega lá, pega infecção, pega bactéria, e é o desastre que está essa miséria, que falta de financiamento pela saúde. Então, quando nós assumimos e começamos a reformar, a média já está hoje em torno de 13%, mais ou menos, de 49% para 13% o índice de mortalidade. Eu estou mostrando isso para vocês verem que o que é tentar uma gestão honesta e tirar as benécias dos valores que quem se beneficia das condições mais saudáveis na saúde pública, que são os serviços de imagem, são serviços terceirizados. Quando eu assumi a Santa Casa, tinha um déficit mensal de 3 milhões por mês. Agora está 1,5 milhão. O que eu fiz para diminuir esse déficit? Tirei todo o serviço que estava terceirizado na mão da medicina privada ou na mão do sistema privado, que a sociedade privada enxerga o que dá lucro no serviço privado, e quando ela enxerga o que dá lucro, ela pega tudo para ela, o pouco que tem de serviços que são bem pagos no serviço público, como o serviço de imagem, por exemplo, e como alguns outros serviços, ela pega para si próprio esse valor, e ela que ganhava essa diferença, ela criava mais déficit para a Santa Casa, porque tudo que dava lucro na Santa Casa estava dando lucro para o serviço privado ou para a medicina privada. É isso que acontece no Brasil inteiro. Então, quando eu tiro todo esse serviço da mão do sistema privado e coloco todo o serviço em função da Santa Casa, diminui meu déficit pela metade, de 3 milhões para 1,5 milhão. E aqui eu quero testemunhar também o tanto que é difícil para nós que somos gestores estar explicando isso tão detalhado para vocês. Eu vou continuar o programa agora no segundo bloco, tentando ser mais específico eu quero falar tudo ao mesmo tempo, quero colocar tudo ao mesmo tempo, pela angústia que eu estou vivendo, e quero aproveitar agora para fazer um desabafo e uma denúncia de que nós estamos errados na política de tratar a saúde da maneira que ela vem sendo tratada, não agora, mas há mais de 30 anos que é a mesma coisa. Só teve nesses 30 anos uma única vez que teve uma correção e um valor de vez de receber migalhas nesses 30 anos que eu estou na gestão de saúde pública, teve um pedaço do pão. E não é aqui que eu estou falando o nome desse momento que eu vivi, não é para fazer média com ninguém, nem para fazer política. Só foi como ministro, o ministro Zé Serra, e como governador, o governador Zé Serra. Como ele está no fim de carreira política, nem sei qual a finalidade dele mais política, até onde ele está com a idade para ir na política,
Eu estou falando isso porque foi a única pessoa em 30 anos que eu tenho referência que atualizou realmente, que pagou realmente quanto custava mais ou menos o serviço público. De lá para cá, nós estamos vivendo essa miséria que vocês estão vendo, que agora encontra não o problema para mim, o problema não é só o coronavírus, o problema é essas pessoas que entrarem nessas santas casas podres, nesses serviços podres, vão morrer de outras coisas que não deveria também morrer, porque não deveria nem ter ido para o hospital. Então fica aí no segundo bloco, eu vou contar mais história para vocês. Por acima de tudo, amor. Ei, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá?